Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, e continuando falando sobre as parábolas de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 11, versos de 16 a 19, Jesus conta uma parábola onde ele mostra aqueles que são sempre insatisfeitos. Ele diz assim no texto: ao que posso comparar esta geração, são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. É fantástico vermos a forma simples como Jesus trata. Ele pega fatos do cotidiano, ele pega uma história, ele faz uma parábola em cima de crianças brincando na praça. E um grupo de crianças brincando na praça, e as crianças são assim, elas sempre querem que todos façam o que elas fazem, e mais, elas mudam as atividades com muita facilidade. E aí então Jesus vai contando essa história. E na história de Jesus ele disse que as crianças começam a gritar umas para as outras, peraí, nós cantamos, mas nós tocamos flautas e vocês não dançaram. Cantamos um canto de lamento, mas vocês não se entristeceram. Ou seja, vocês não entraram na nossa brincadeira. E aí então Jesus vai contar essa história, mas o fundo da história, o que Jesus quer mostrar, é exatamente a insatisfação das pessoas. É João Batista e ele. E é interessante vermos que nessa parábola, Jesus nos mostra que há tempo de chorar e tempo de rir, há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Ou seja, para o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 4, ele nos diz isso. E Jesus está dizendo, olha, tem tempo que as pessoas vão jejuar, mas também tem tempo em que as pessoas vão comer. E aí Jesus fala, espera aí, que negócio é esse, né? O que vocês estão querendo dizer com isso? E é interessante vermos no texto que Jesus disse, olha, veio João que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. João era um nazireu. O voto do nazireado, ele era feito e a pessoa que fazia esse voto do nazireado, ele não comia nenhum produto que vinha da videira. Ele não comia a uva, ele não bebia o vinho e ele não comia absolutamente nada que era feito da uva. Era um voto, esse voto podia ser feito por tempo determinado ou poderia ser feito por toda a vida. E quando nós lemos nos evangelhos, no início dos evangelhos, quando fala a respeito de João, os textos dizem que João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, ele não comia nada disso. E ao ver isso, as pessoas diziam, não, ele tem demônio, olha lá, ó. Ele nem come, ele não vai nos banquetes, ele não vai nas festas. E aí veio Jesus. Jesus, em várias partes do Evangelho, a gente vê Jesus nas festas. O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento, onde ele transformou água em vinho. A gente vê Jesus almoçando na casa de Simão. Muitos dos relatos bíblicos mostram Jesus comendo com as pessoas. Ele olha para cima de uma árvore e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. E ele vai comer na casa de Zaqueu. E aí as pessoas olham e falam, aí, ó, tá vendo? Esse é um comilão, ele é um glutão, é um beberrão, ele bebe vinho, ele come, e mais, ele é amigo de pecadores e de publicanos, de cobradores de impostos. E aí Jesus diz, espera aí, afinal de contas, quem pode agradar vocês? Vocês já notaram que a humanidade é assim? Não importa o que você esteja fazendo, alguém vai falar contra aquilo. Tem aquela historietazinha, né? Conta-se que um velho estava caminhando, ele, uma criança e um burro. Aí o velho pegou, montou no burro e a criança ao lado. Passou alguém e disse, você não tem vergonha não? Um homem dessa idade, você montado e a criança andando? Ele desceu, pôs a criança em cima daquele burrinho e começou a puxar. Passou alguém e falou, mas que desrespeito. Um ancião da sua idade caminhando e puxando um burrinho para uma criança andar em cima? Para com isso. Aí então ele
puxou a criança, aliás, subiram os dois no animal. Aí passou alguém e disse, mas que exploração, 2 pessoas em cima de um animalzinho desse. Ele desceu, e aí ele puxando o burrinho e a criança, o animal e a criança ao lado. Alguém passou e falou, mas como é idiota, né? Para que isso? Isso é um animal de tração e você vai puxar ele, daqui a pouco você está carregando. E a vida é assim. Ou seja, criticaram João porque ele não comia com as pessoas e nem bebia vinho. Jesus veio e eles condenaram. Mas o fundamental é o que Jesus fala no final. Jesus diz o seguinte, a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Cuidado, pare de julgar as pessoas por aquilo que elas fazem ou não fazem. Pare de julgar as pessoas por elas serem diferentes de você. Louve a Deus pela diferença e lembre-se, o nosso Deus é o Deus das diferenças. Boa tarde, boa noite, tenham uma boa noite. Amanhã Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira falando de mais uma parábola. Fiquem em paz.